Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus 10, a partir do versículo 24. Todos encontraram? Mateus 10, 24. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. E se chamam Beelzebu, o dono da casa, quanto mais aos de sua família. Portanto, não te temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-os às claras, e o que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai dos telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão se não for da vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis mais do que muitos passarinhos ou pardais. Amém? Amém. Pois então, recapitulando aqui as nossas 2 últimas reuniões e estudo da missão dos 12 no capítulo 10 de Mateus, você vai encontrar no início do capítulo Jesus enviando os seus apóstolos a uma missão específica às ovelhas perdidas de Israel. A missão era ensinar, falar, pregar e que o reino era chegado. A gente viu que, aliado a esta mensagem, estava também o conteúdo ensinado por João Batista, continuado por Jesus, acerca do arrependimento dos pecados. Então a mensagem seria: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos de vossos pecados, pois o Messias já está entre nós. Jesus também vai empoderá-los com o poder do Espírito Santo para que eles expulsassem demônios, realizassem curas, ressuscitassem mortos, e então haveria ali uma unção especial para a missão. Mas Jesus também vai dizer que não seria fácil. E ele fala da perseguição, ele vai dizer de sinagogas, que se levantariam contra os apóstolos, do sinédrio que provavelmente os prenderia e os puniriam. Ele vai falar da família que se dividiria, e dos familiares que se levantariam contra os discípulos de Jesus por causa do nome dele, e que os entregariam à prisão e à morte. E agora, nesse momento, depois de Jesus traçar esse cenário, mostrar esse cenário de perseguição, de dor e sofrimento, ele vai expor 3 tipos de medo que provavelmente tomaria os discípulos e que precisava ser combatido, contido. Então nós começamos a nossa leitura dando continuação ao que Jesus já estava ensinando, com a seguinte afirmação, para que a gente entenda o cenário. Jesus fala: eu vos envio, vocês estarão cheios do Espírito Santo, realizarão sinais e prodígios, mas haverão perseguições, vai haver prisão, vai haver morte. Por quê? Vai dizer Jesus no 23, o discípulo não está acima do Senhor. Ele diz, nem o servo acima do Senhor. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do Senhor. Basta ao discípulo ser semelhante ao seu Senhor,
isso quer dizer representar o seu Senhor, dizer as mesmas coisas que o seu Senhor, ensinar as mesmas coisas que o seu Senhor. Assim como o servo ser também semelhante ao seu Senhor, que haverá perseguição. Aí Jesus diz: se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais os de sua família. Vocês se lembram, óbvio, né, no Evangelho de Mateus, assim como nos outros evangelhos, nos sinóticos, quando Jesus expulsava os demônios, né, o que eles diziam? Ele expulsa por Beelzebu, né, porque era um feito extraordinário. Dificilmente um demônio era expulso, né, era tirado do corpo de alguém. E quando Jesus o fazia, eles, não tendo como explicar aquele feito, dizia que Jesus trabalhava para os próprios demônios. Por isso ele tinha autoridade sobre esses. Então Jesus está dizendo, se chamaram o Senhor, e ele está falando dele porque os discípulos conhecem toda essa narrativa, né? Se eles chamaram o Senhor da casa de Beelzebu, quem dirá vocês, né? Aí, interessante a palavra Beelzebu, né? Ela é sobre, no Antigo Testamento, o Baal. Quem leu o Antigo Testamento sabe do Baal, deus pagão, né, que era adorado e muitas vezes se oferecia os próprios familiares, as crianças, né, e como um sacrifício e eram mortas. Era realmente uma divindade crida pelos pagãos e que também foi assimilada pela Israel do Antigo Testamento de maneira terrível. E eles chamavam esse deus pagão, né, de Baal-zebu, que no hebraico antigo significa o Senhor das alturas. Isso é bem interessante. Mas, à medida que você lê o Antigo Testamento, você vai ver que eles mudam a sonoridade para Baal-zebubi, para que ele fosse, de maneira irônica, chamado de Senhor das Moscas. Então ele não era Senhor das alturas nenhuma, era Senhor das Moscas, que vai dar origem, né, ao Beelzebu, né, que está sendo falado aqui no texto. Então o Beelzebu aqui é uma referência ao príncipe, né, dos deuses pagãos, e já no Novo Testamento com o significado de o príncipe dos demônios mesmo. Então Jesus está dizendo, se a mim, que expulsei demônios, né, na autoridade de Deus, chamaram de Beelzebu ou de príncipe dos demônios, quem dirá a vocês? Porque vocês são semelhantes ao mestre de vocês, porque vocês são servos semelhantes ao Senhor de vocês. Então, assim como me chamaram de príncipe dos demônios, também chamaram vocês. E ele vai dizer, né, o primeiro, não temas aqui, 26, porque, portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Então Jesus está dizendo, eles vão caluniar vocês, como me caluniaram, né? Perceba que não bastava simplesmente dizer que Jesus não tinha autoridade, ou que ele era um embusteiro, né? Todo aquele evento, a expulsão dos demônios, os sinais, é fruto de alguém que está enganando as pessoas. Eles chamavam ele de príncipe dos demônios, né? Então, era algo para realmente botar de Jesus um apelido, né, destrutivo, pejorativo, a ponto dele realmente ser olhado como algo extremamente nocivo e ruim. Estão percebendo isso? Jesus fala assim, vão fazer a mesma coisa com vocês. Vão fazer a mesma coisa com vocês. Mas não tenham medo. E se não tenham medo é ótimo, né? Porque tirado do contexto pode insinuar coisas que o texto não está dizendo. Jesus assim, não tenham medo, porque eu vou defender vocês. Está escrito isso? Está escrito aí isso? Porque eu vou proteger vocês. Não, né? Não tenham medo, porque eu não vou permitir que caluniem vocês. É isso que está aí? Não. Jesus não, diz assim, não tenham medo, porque não há nada encoberto que não venha a ser mostrado. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E o que isso significa, afinal de contas? Na continuação da leitura, ele diz assim, no 27, o que vos digo às escuras, dizei-o às claras,
e o que vos sussurro aos ouvidos, proclamai dos telhados. Então Jesus vai dizer, não temam, né? Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. E aquilo que eu disse para vocês, as ocultas, ou na intimidade, né, do relacionamento de Jesus com os apóstolos, gritem, né? Tornem público. A expressão aqui de subir aos telhados, né, era algo conhecido no primeiro século. O fato de que o telhado das casas ser um bom lugar para a conversa. As casas eram baixas, né? E era fácil subir no telhado, por exemplo, quando Jesus está ali ensinando e descem aquele paralítico, né? Sobre o telhado, porque o telhado era algo alcançável, não é como as casas hoje, que são muito altas. As pessoas subiam e às vezes ficavam ali conversando e era um palco, né? Acessível para quem quisesse falar algo e ser ouvido, né? Então Jesus diz, aquilo que eu falo para vocês, as ocultas, ou melhor, na intimidade, vocês precisam proclamar isso, de cima dos telhados, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Esse oculto que não venha a ser revelado, ele aponta para o último dia, é uma abordagem escatológica, haverá um dia em que essas coisas, né, ou a verdade sobre essas coisas, de quem é o Messias, do que é o reino de Deus, de quem são os perseguidores, de quem são os perseguidos, e tudo isso, haverá um dia que tudo isso será revelado, conhecido, mas não era algo para aquele tempo. Isso é, Jesus não está aliviando a perseguição, ele está construindo na cabeça dos apóstolos o fato de que a perseguição era algo esperado, era algo que se daria, mas era para eles não terem medo, porque no último dia essas coisas seriam conhecidas. Eu não sei se serve de consolo, mano. Vocês preguem, né, o reino de Deus, vão perseguir vocês, vão matar vocês, eu já disse tudo isso aqui, vocês vão ser entregues às prisões, vão caluniar vocês, dizer que vocês estão agindo em nome do Satanás e que vocês fazem parte, né, da legião de demônios vinda diretamente do inferno. Mas não temam. Opa, agora vem uma coisa, né? Não tem porquê, né? Ele vai... Não tema, porque no último dia meu Pai tornará tudo isso conhecido e haverá um juízo e todos serão julgados. Queria conversar com você hoje sobre 3 tipos de medo, extraído do texto, o próprio Jesus ensina nessa perícope, que precisam ser combatidos, vencidos. O primeiro deles é esse que o Rogério hoje, né, atento, mostrará para a gente vai ler junto, é medo da difamação e do julgamento social. Você pode ler comigo isso, se você concordar? Medo da difamação e julgamento social. Vão chamar de vocês de filhos do demônio. Vocês vão estar pregando o reino de Deus. Vão estar pregando sobre a graça, a salvação em Cristo. Vão estar pregando sobre o Evangelho. Mas vocês serão difamados. Vocês serão julgados socialmente. Vocês virarão uma chacota ambulante. Vocês se tornarão inimigos da sociedade. Isso num primeiro momento não vai ser algo tão claro, né? Olhando da perspectiva histórica, quando os discípulos começam a pregar, eles enfrentam algum tipo de resistência, mas é na prisão de Jesus que isso vai se tornar algo claro, né? Jesus então é preso, é torturado, é morto, é humilhado, chacoteado. E posteriormente, depois da ressurreição de Jesus, quando a igreja começa a pregar o evangelho, também. Mas o primeiro aspecto que vai ser colocado sobre a igreja é de que eles eram um mal. Eles eram heréticos. Eles eram um perigo. Então, o julgamento social, o juízo social, a difamação era realmente o primeiro medo que poderia tomar um seguidor de Jesus. Medo realmente de ter uma alcunha não muito
benéfica para o convívio com os outros. E isso era a desculpa, uma vez que essa difamação se tornasse algo comum, não é? E se quando você fosse chamado de cristão, né? Esse é um aspecto bem interessante. Isso em si já era uma difamação, né? A expressão cristãos, ela é oriunda do primeiro século e já era de cunho pejorativo já, né? Cristãos eram os seguidores do pseudo-Cristo. Porque os judeus não criam que Jesus era Messias, nem Cristo. Cristo, na verdade, é a palavra grega para Messias, que é uma palavra hebraica, aramaica hebraica. Então, cristãos era algo pejorativo. Em Atos, eles vão ser chamados pela primeira vez de cristãos, porque isso é um apelido. Já vem os cristãos, os seguidores, né, do pseudo-Cristo. E esse primeiro aspecto da perseguição era importante para que depois em que a comunidade cristã estivesse realmente sendo vista como uma caricatura, não é? Estivesse sendo vista como algo sem valor, como algo realmente que ameaçava o bem-estar da comunidade, persegui-los seria muito mais fácil. A história da igreja foi assim. A história da igreja foi permeada, ou é permeada, pela perseguição, realmente pela alcunha de pessoas perigosas, de ameaçadores do bem-estar social. E isso está acontecendo hoje. O Beto falou dos nossos irmãos, né, na Nigéria, mas eu vou chegar lá, né? Mas há também aqui no Ocidente, né, algo semelhante já acontecendo. Hoje, no Brasil e no mundo ocidental, ser cristão é ser alguma coisa que é enlatado demais, que é arcaico, obsoleto, que não acompanhou a modernização do mundo. Estou falando demais aqui? Não. Ser cristão hoje, independente do credo, né, que seja católico, que a cristandade abrange, né, principalmente no Brasil, uma enormidade de denominações. Ser cristão para o mundo não é mais sobre fé. Não se trata mais disso. Fé hoje é negociável. As pessoas não discutem fé. Dificilmente, né? Cada um tem a sua e a gente convive muito bem. Isso é pós-modernidade. Vamos todos juntos, cada um com seu credo. E ninguém incomoda ninguém. Não se trata mais desse tipo de discussão. Se trata de valores. Quando você se posiciona, né, e esse posicionamento ele vai de encontro ao fluxo, né, ao zeitgeist dessa geração, aí sim você começa a se tornar uma ameaça, começa a se tornar algo que incomoda de alguma forma. Isso as redes sociais estão permeadas, né? E é muito comum nós vermos. Mas isso não é nada ainda, né? Isso não é nada. Jesus está falando aqui de algo que iria acontecer sobre os apóstolos, iria acontecer sobre a igreja, no período patriarcal, né, dos pais da igreja, a segunda fase no período medieval, e vai acontecer novamente no Ocidente. No Oriente já tem acontecido, já tem tempo, a gente aqui não gosta de falar sobre isso, né? E vai acontecer no Ocidente. E o que Jesus diz? Não tenham medo da difamação e do julgamento social. Aquilo que vocês aprenderam na intimidade, gritem dos telhados. Gritem dos telhados, independente da alcunha que venham colocar sobre vocês. Isso não importa mais. Esse medo de ser um paria da sociedade precisa ser vencido. Porque se serve de alívio para você, no último dia a verdade virá à tona. Então toda a esperança que havia nos discípulos de Jesus, na primeira geração de crentes, na segunda geração de crentes, na terceira, na quarta, era de que um dia, na vinda do seu Senhor, aqueles que sofreram perseguição, aqueles que padeceram, aqueles que foram julgados, que foram execrados,
seriam conhecidos por Deus. E aqueles que os perseguiram também seriam conhecidos por Deus. E a verdade última de todas as coisas seria que Jesus realmente é o Senhor dos senhores. E essa é a nossa esperança. A autopreservação é covardia. A autopreservação, nesse sentido, é covardia. É olhar para anos de perseguição da igreja e jogar na lata do lixo. Em nome de... Estou sendo redundante aqui porque já falei disso nos outros domingos, mas é um tema que vai estar retornando aqui no discurso de Jesus. É algo que a gente precisa vencer, porque é o que pode impedir, virá impedir o evangelho de avançar. É óbvio que haverão resilientes, né? Haverão sempre crentes fiéis, que permanecerão fiéis, que irão até o fim. Mas realmente a autopreservação, em nome de um bem-estar, em nome da não esquentação de cabeça, é realmente algo covarde. Porque, em nome de Jesus, os primeiros cristãos foram perseguidos mesmo e não se renderam. Eu procurei, né, em casa, alguns relatos de mártires da fé, histórias reais de pessoas que foram mortas em nome do evangelho, que não negaram a fé. Mas eu desisti, porque é tenso demais. É tenso demais. Eu já fiz isso uma vez e já compartilhei com vocês. Quando eu morava em Minas, num sermão parecido, passei vídeos. Na época, eu acho que o nome ainda é esse, né? Era um site chamado Vozes dos Mártires. E lá tinha uma galeria, um acervo de vídeos de pastores, crentes, homens, mulheres, sendo mortos pelos países do Islã por professarem a fé. E não era morte desses vídeos, né? Com uma injeção, né, que a pessoa vai adormecendo. Era na pedrada, na paulada que matava. Mas eles ficavam fiéis, cara. Isso é uma coisa, que marcou toda a história da igreja. Eles continuavam lá, eles morriam. Porque eles têm a oportunidade de não quero não. Eu nego minha fé. Eles permaneciam fiéis. Essa é a história da igreja. E nós não podemos ter medo de sermos chamados de párias. Não é sobre o meu bem-estar mais, porque se nessa hora o meu juízo é sobre não ter dor de cabeça, eu realmente não estou considerando aqueles que morreram pela fé para que o evangelho fosse pregado. Amém? Amém. Então, primeiro aspecto, medo da difamação e julgamento social. Isso não nos importa. Num tempo de tecnologia, né, em que as informações voam muito rápido, né, em que um sermão pode se tornar um processo na justiça, um posicionamento mais cristão, né, bíblico, pode gerar dor de cabeça para você, é justamente o momento, né, de haver um posicionamento. E eu não estou falando de posicionamento político, não me vendam mal. Vou até fazer um comentário aqui que eu acho preocupante quando a gente começa a misturar muitas coisas e começa a perder o discernimento de quem nós somos. Nós não somos um partido político, nem uma ideologia política. Não somos isso. Nós somos seguidores de Jesus. Amém. Então não é só política, embora, né, no final da história vai estar tudo muito misturado. Mas a gente precisa ter o discernimento certo. É sobre posicionamento bíblico, mediante os ensinamentos de Jesus. Por que a gente se posiciona? Não é para mudar a sociedade. Você não vai mudar a sociedade nenhuma. A gente se posiciona porque as pessoas precisam ouvir a verdade. É por isso que a gente se posiciona, porque é a verdade que liberta a pessoa. Eu postei no meu Instagram hoje um vídeo que eu assisti de um senhor pregando num avião. Eu não sei como é que começou a conversa, porque o vídeo já começa assim, né? Um senhor, né, de cabelos brancos, está falando de Jesus para um rapaz mais novo. O rapaz enfurecido dá um tapa no rosto do senhor, que eu voltei várias vezes, pensei que não era encenação.
E não era não, era um tapa mesmo. Ele deu um tapão, agrediu o Senhor. E todo mundo ficou assim no avião. Que isso? Que exagero é esse? Eu falei, vai dar ruim, né? Eu pensei, deve ser mais um vídeo de briga, né? Que um dá, outro é. Mas o Senhor tomou o tapa, ficou com o rosto rubro, vermelho, continuou falando de Jesus para ele, que não importava, que Jesus amava ele assim mesmo, rapaz, mas eu não me interessa, eu não acredito nisso. E o Senhor continua falando. De repente o menino está chorando. E ele dizendo, o Senhor que apanhou, você é amado por Deus. E o menino chora e pede desculpa, assim, parece até ensinação, cara. Eu falei, não, mas será que isso aconteceu? E aconteceu mesmo. Porque aquele senhor ousou, em nome do Evangelho, falar do Evangelho transformador de Cristo, apanhar e amar. Então a gente não fala sobre as verdades do Evangelho simplesmente para combater as pessoas. É porque elas precisam ouvir um Evangelho que transforma. Se vão receber ou não, não nos compete. Então percebam isso. Jesus está dizendo para eles não terem medo, porque no último dia isso seria conhecido. E isso sugere a não retaliação. É falar no amor de Deus. As pessoas vão receber ou não vão receber, a gente se posiciona, a gente fala em amor sobre o Evangelho, sem medo de ser chamado de alguma coisa que traga realmente desconforto para a gente. Esse é o primeiro medo que Jesus vai combater aqui. Não tenham medo. Porque no último dia, essa é a esperança de vocês. Deus julgará todas as coisas. Segundo aspecto, né, se a gente continua lendo, ele vai dizer assim no 28. Segundo medo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus já falou, não é, no início do capítulo 10, sobre a morte. Que até mesmo os familiares entregariam seus familiares à morte. Ele vai falar isso de novo ainda nesse capítulo 10, né, que ele veio para dividir, que ele veio trazer a espada, né, no sentido de que vai haver perseguição e sangue. E que aquele que não amar mais a ele do que os próprios familiares não é digno de ser discípulo dele. Isso vai estar dito aqui. Então, eles serão mortos, serão perseguidos, serão caluniados. Não podem ter medo de serem julgados pela sociedade. E segundo aspecto, não podem ter medo daqueles que matam. Não temam a esses. Temam aquele que pode matar tanto a alma quanto o corpo. Então, a gente vai com calma destrinchar esse versículo, mas no primeiro momento você já entendeu. Vocês vão morrer, mas não tenham medo, porque eu não vou deixar vocês morrerem. É isso que Jesus está dizendo? Eu gosto disso nessas perguntinhas retóricas assim. Jesus está dizendo, não tenham medo porque vocês não vão ser atingidos, né? Texto que a gente gosta, 1000 cairão ao seu lado, 2000 à tua direita, mas seta nenhuma te alcançará. É isso que ele está dizendo aqui? Não é não. Não tenham medo daqueles que vão matar vocês, aqueles que podem matar o corpo. Mas temam aquele que pode matar, né, tanto a alma quanto o corpo. Então, haveria perseguição, haveria morte, mas esse não deveria ser um medo dos apóstolos. Segundo aspecto, medo da morte. Quando a gente fala medo da morte, né? Todo mundo tem medo da morte, óbvio, né? Eu sempre oro, pô, Deus, pô, papai, me deixa ver meus netos, né? Eu queria ver meus netos e brincar um pouco com eles. Depois me leva, né? Não tenho mais tanto tempo de vida, né? Eu tô fazendo 51, quem sabe mais uns 30, né? 30 passa rapidinho, tá? 30 passa rápido, já tive 20. E tenho foto. Passou assim, ó, 30 passa rápido. Mas mais 30 anos, se Deus permitir, se continuar, né, andando na linha, né, Chico? Comendo bem, né? No controle da alimentação, da saúde, a gente chega lá, né? Todo mundo tem medo da morte, né? Ninguém quer morrer. Morrer não é natural, pô. Morrer é algo que não deveria acontecer, né? Não nascemos para morrer. Morremos porque pecamos, porque caímos, porque transgredimos.
Porque a criação de Deus foi corrompida pelo pecado, por isso que nós morremos. E a promessa de Jesus é que um dia seríamos ressuscitados. Essa é a promessa. É disso que o reino de Deus, é para isso que aponta, é sobre isso que fala. Vamos morrer. Seja de velhice, seja de doença, seja de acidente, seja perseguido. Mas a nossa esperança está na ressurreição. Então Jesus está dizendo para eles assim: não temam aqueles que podem matar vocês, porque eles vão matar. Temam aquele que no último dia julgará. Porque essa é a esperança de vocês. Então, se a gente consegue, vencer através do Espírito Santo, que isso fique bem claro, o medo do julgamento social, da difamação, segundo aspecto importante na trajetória cristã, é vencer o medo da morte. Como é que a gente vence isso? Eu me lembro de um documentário, sobre o Freud, e o Freud, que sempre foi um defensor do naturalismo, e ele dizia que a morte era algo natural, porque a natureza é dessa forma, Mas nos últimos dias de sua vida, tomado por um câncer de palato, ele questionava por que ele tinha medo da morte, afinal de contas, já que morrer é supernatural, Morrer não é natural para ninguém, para nada, para nenhum organismo vivo é natural. Uma ameba luta pela própria vida. Como é que a gente faz para vencer a morte, ou o medo da morte? É uma pergunta, Se você não tem a Cristo, uma boa dose de estoicismo, quem sabe, de alguma filosofia grega, que camufle um pouco as coisas, e a gente, quem sabe, tenha um discurso para defender, embora isso não seja a realidade dos fatos, porque toda a nossa cognição, todo o nosso ser, tudo aquilo que a gente percebe, sente do mundo, aponta para outra direção. Ninguém quer morrer. Mas os cristãos morreram. Abriram mão da própria vida porque a sua esperança estava na ressurreição dos mortos. Sem isso, nós não somos absolutamente nada. A nossa crença é essa, que Deus um dia julgará todas as pessoas, ressuscitará todos aqueles que morreram, seja crente ou não crente, trará a vida novamente e o julgará. E um dia haverá uma criação que um dia teve caído, transformada, e Deus habitará entre nós, tabernaculará entre nós, e nós realmente faremos parte de um povo que vive para toda a eternidade na presença de Deus. Essa é a esperança. E se temos esperança na ressurreição dos mortos, se é justamente sobre isso a nossa fé, e se vivemos um cristianismo genuíno aos modos, nos termos do que Jesus ensina, nós realmente vamos vencer o medo da morte. Porque não é nessa aonde nós colocamos a nossa esperança, não é nisso que nós colocamos a nossa esperança, não é no nosso bem-estar, não é realmente viver uma vida da melhor maneira possível e por conta disso vivemos nos protegendo de qualquer tipo de infortúnio. Se a nossa esperança está no porvir, venceremos o medo da morte, não tenha dúvida. Quem foi o primeiro mártir da igreja? Estevão. Vocês lembram de Atos? Como é que Estevão morre? Ele vai, confrontar a sinagoga helênica, que era a sinagoga de judeus gregos. E por conta da sua defesa, ele vai ser apedrejado. E o que acontece quando Estevão está ali no processo de apedrejamento? Ele vê Jesus, E o relato é assim, ele não está com os olhos fitos nas pedras que vêm em sua direção. Ele está com os olhos fitos em Cristo, porque de alguma forma Deus trabalha para que a gente resista. Então, eu não estou falando aqui de uma coragem extremamente humana, demasiadamente humana,
que toma aqueles de assalto para entrarem numa correnteza e salvar alguém, ou num lugar que está pegando fogo, né, com algum incêndio grave. Não é sobre isso. É sobre algo que vem da parte do Espírito Santo, que vai realmente nos capacitar para que nós venhamos a ser fiéis até o fim. Mas é necessário um posicionamento. O Estevão, quando começa a defesa da fé, ele não estava sendo apedrejado. E o processo é de fortalecimento, sim, mas mediante um posicionamento de fidelidade. É assim que se vence o medo da morte. É entender que Deus nos fortalecerá e por isso somos fiéis, por isso pregamos o Evangelho transformador, por isso pregamos o Evangelho de Cristo, ainda que venhamos a correr o risco de sermos mortos. O Beto trouxe aqui, né, eu não sei se eu posso chamar de aniversário, né, mas por conta dos que foram martirizados pelo Estado Islâmico, né, mortos. Essa história, gente, é de embrulhar o estômago, porque eles foram torturados, né, por dias para que negasse a fé. E é tão interessante isso, porque só mata então, né? É para matar. Eles são tão bons em matar, né? Mata. Mas essas perseguições, elas são um reflexo tão íntegro do que Jesus falou, que o esforço da perseguição desde Roma era fazer essas pessoas negarem o nome de Jesus. Como isso é interessante, né? Não é só mataram, né? É realmente ter o prazer de ver essas pessoas diante da morte se acovardarem. Eu até acredito que se elas negassem a Cristo, elas morreriam de qualquer forma, porque eles são bárbaros. Mas é o prazer de ver negando. E eles foram até o final. Existiram humilhados, torturados e mortos, mas não negaram a fé, porque a sua esperança está num Cristo que retornará e transformará todas as coisas. E esse corpo aqui, que perece, que pode ser destruído, um dia será transformado. Um dia será transformado. A imagem e semelhança do que foi o Cristo ressurreto. Por isso, vai dizer Jesus, não temam aqueles que podem matar o corpo. O temor de vocês tem que ser sobre o Pai, porque esse sim pode destruir tanto o corpo quanto a alma. Amém? Ah, pastor, você falou de temor de Deus, a gente tem que ter medo de Deus. A expressão no Antigo Testamento e no Novo Testamento, quando aborda, né, o temor de Deus, Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Não é o medo do algoz, medo do carrasco. É entender quem Deus é. É entender quem Deus é e quem nós somos. E se prostrar de joelhos diante de Deus. Um Deus que nos ama, é verdade. Mas de um ser de extrema santidade. Uma ilustração que eu uso há muitos anos, né? Que eu acho que é bom para ilustrar. Imagina que lá no outro salão, que a gente às vezes faz culto, lá no outro, hoje, Deus estivesse presente lá, igual no Antigo Testamento, quando ele se fazia presente no Santo dos Santos. Deus está lá. E aquilo lá começa, né, a se encher de fumaça, como no Antigo Testamento, né, raios e trovões, né, manifestação de Deus lá. Quantos aqui ia sair correndo para entrar lá para frente? Quem vai ser o primeiro? Quando Deus se manifestava no Sinai, ele dizia para Moisés assim, fala para o povo, para não se aproximar, porque eu vou estar presente. Mas não era porque Deus não queria um relacionamento, para que queria um relacionamento com o povo. É porque o povo não suportaria a grandiosidade, o poder
a santidade da presença de Deus e pereceria. O temor do Senhor é isso, é entender quem Ele é e a nossa pequenez. Por isso que a gente precisa ter um coração temente a Deus. Amar a Deus e temer a Deus é algo orgânico, que se mistura. Não existe um sem outro. Eu não amo a Deus sem realmente entender quem Ele é, a ponto de ter os meus joelhos colocados no chão, rendidos a Ele. Não amo. Porque não funciona assim. Por eu amá-lo e saber quem Ele é justamente o motivo de reconhecer a sua grandiosidade e levá-lo a sério. Por isso Jesus vai dizer aqui, com palavras extremamente exortativas, não temam os homens. Os homens, no máximo que eles podem fazer é matar vocês. E todo mundo vai morrer um dia. Você pode sofrer, mas quando morrer, acaba. Todo mundo morre um dia. O temor de vocês precisa ser sobre aquele que pode destruir tanto nesse mundo perecível quanto no outro eterno. E não é sobre destruição das almas aqui, não. É sobre julgamento final. Esse precisa ser o nosso temor. Portanto, a maneira de nós vencermos a morte é colocar o medo da morte é colocar a nossa expectativa, a nossa esperança na ressurreição de Cristo, na ressurreição dos corpos, na transformação deste mundo, em temor a Deus, que realmente faz com que a gente entenda que todo o evangelho entregue por Jesus a nós, que todo conteúdo sobre o amor e graça de Deus é algo que Deus faz porque Ele quer fazer, e não porque nós merecemos alguma coisa. Porque, em comparado com a pessoa de Deus, merecemos a condenação, mas Ele nos oferece justamente a oportunidade de sermos transformados e amados por Ele. Por isso nós o tememos. Há uns anos atrás, conversando com um conhecido, crente de longa data, antes de eu me converter, esse cara já era crente, já era da igreja. E a gente conversando, e eu estava falando sobre o temor do Senhor, num papo bem informal assim. Aí ele falou, isso é uma coisa que eu não entendo. Eu falei, como você não entende? Eu não sinto temor a Deus. Eu falei, porque você não entendeu nada. Você não entendeu absolutamente nada. Você sabe quem é o Mike Tyson? Eu sempre falo isso. Quem não conhece o Mike Tyson, dá uma pesquisada, por favor. Eu tô cansado de falar Mike Tyson e ninguém me move um músculo do rosto, porque não sabe quem é. Você tem que saber quem é o Mike Tyson, pô. Eu ficava acordado para ver a luta do Mike Tyson de madrugada, que durava um minuto. Luta de boxe, O Mike Tyson é um monstro, cara. Ele diz hoje, que vencia as lutas na encarada. Quando tava ali, um olhando pro outro, ele já sabia que ia vencer. Porque ele via medo no cara. Era um monstro, Com um soco assim e tirar a pessoa do eixo. Quem entrava com o Mike Tyson tinha medo, mano. Tinha que ter medo. Porque se você não tivesse medo do Mike Tyson, as consequências seriam muito piores do que elas eram, E eu tenho certeza que se você entrasse no ringue com Tyson, você nem iria entrar, Nem iria. Você, por favor, eu iria. Teve uma vez um conhecido meu falou que ele não lutava nada, mas que ele, se entrasse no ringue com Anderson Silva, lutador de UFC, ele ganharia. Você não ganharia, cara. Como é que você ganharia o cara? Terceiro dan em boxe tailandês e jiu-jitsu, você não chega nem perto com esse cara. Ele não tinha coragem, era falta de noção mesmo do risco de vida que ele estava correndo, de morte, Então entrar no ringue com Tyson sem medo era um absurdo, com Anderson Silva também. Mas Deus, a gente acha que tá tudo normal, viver de qualquer jeito. Deus tá tudo de boa, porque Deus é aquele nosso amigo de boteco, Que a gente conta umas piadas, dá um tapa nas costas, toca-lhe a vida, E não percebe que esse tipo de existência é justamente o tipo de existência de quem não conhece a Deus. E que Jesus está acendendo no texto. O medo de vocês, não sendo repetitivo aqui, não é para ser sobre aqueles que podem matar vocês. Mas o temor de vocês precisa ser sobre Deus. Porque esse vai julgar todas as pessoas. Porque esse julgará todas as coisas. E aí ele vai para o terceiro medo, a ser vencido, Que é
o medo de que Deus nos abandone. Ah, eu não tenho esse medo. Deus não vai me abandonar, eu já sei. É porque está dando tudo certo, né? Quando está dando tudo certo, Deus é top, né? Olha o que Deus fez. A gente vai dar o testemunho das bênçãos, né? Mas quando o sofrimento chega, quantas vezes eu já ouvi isso? Onde estava Deus? Quando o meu filho morreu, quando eu fiquei doente, quando eu perdi tudo. Primeiro reflexo, Deus me abandonou. Agora você imagina se a gente age assim, né? E eu não estou aqui desmerecendo o sofrimento de ninguém, né? As pessoas sofrem mesmo. Imagina quem estava morrendo pelo reino de Deus. Imagina, e vocês sabem, já falei, né? Vale a pena lembrar como as pessoas morriam no primeiro século, segundo século. Ou eram lançados nas arenas para os leões devorarem, né? Eu não sei o que é correr de um leão, não, mas não devia ser uma coisa muito bacana, não. E não era um, era a família inteira, né? Leões famintos, que despedaçavam no primeiro golpe. Eram pessoas queimadas vivas, empaladas, mortas por crucificação. E o que você acha que uma pessoa numa hora dessa poderia pensar? Deus me abandonou. Por que Deus está permitindo que eu morra dessa forma? Sofra dessa forma? Medo de que Deus nos abandone. Mas Jesus vai dizer, não, Deus não vai abandonar vocês. Eu vou ser aqui, quem sabe, mais enfático. Porque ele não abandonou nem o próprio filho na cruz. Nem o próprio filho. Ah, pastor, mas o texto não diz lá, ó Pai, por que me abandonastes? O texto diz isso. Só que Jesus está citando, né, como eu já falei tantas vezes, o Salmo 22, que fala do Salmo de Davi, que é tomado pelos seus inimigos, mas que Deus faz daquilo algo transformador. Jesus não foi abandonado pelo Pai. Porque no próprio Salmo de Davi, Davi fala, porque tu que não abandonas os teus servos. Assim como Deus não abandonou Jesus no seu sofrimento, ele não vai abandonar também os seus filhos. E ele diz aqui, não se vendem 2 pardais, né, em algumas versões, ou passarinhos, por uma pequena moeda. Isso é algo que era conhecido no mundo antigo, né? Pessoas muito pobres, que não tinham condições de comprar um alimento, né, uma proteína de mais qualidade, poderiam comprar pardais, porque eles comiam pardais. E aí 2 pardais eram vendidos por uma fração, né, bem pequena da moeda da época. Na minha versão está 1 centavo, né? Mas é para mostrar que era algo bem barato. E que Jesus está usando aqui para ilustrar que Deus não abandona os seus, da seguinte maneira, não se vendem os pardais tão baratinho, né, para saciar ali a fome dos pobres, e Deus não permite isso. Deus não permite que esses pardais sejam presos, né, sejam vendidos. Ele poderia não permitir, mas ele permite isso. Da mesma maneira, ele vai dizer, todo aquele que me conforte, avancei aqui, eu vendo os passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cai no chão se não for da vontade de vosso Pai. Então se vendem é porque Deus permite. E ele vai dizer, até mesmo os cabelos da vossa cabeça são todos contados por Deus. Deus sabe o número de fios, né, de cabelos que você tem. Alguns têm menos, né? A conta é mais fácil. Mas Deus conhece, porque Ele se importa, porque Ele cuida, né? Porque Ele tem interesse em saber. Então Jesus está usando aqui extrapolações, né, para mostrar que eles não serão abandonados por Deus. Deus cuida deles. Portanto, no 31, não temais. Vocês valem mais do que muitos pardais, do que muitos passarinhos. Vocês têm valor para Deus. Deus se importa com vocês. Mas na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora da perseguição, mesmo sabendo disso, o primeiro reflexo é:
Deus me abandonou. Deus não se importa porque eu estou sofrendo. E aí a gente precisa corrigir a nossa teologia. Porque Jesus não falou que a gente não sofreria. Jesus não falou que o evangelho é sempre estar bem, é sobre sempre estar bem. Jesus não falou que o evangelho é algo que vai fazer com que a gente não fique doente, não morra, não tenha entes queridos mortos, não sofra de qualquer tipo de incidente. Ele não disse nada disso. O que ele disse é que Deus se importa. E Deus olha por nós. E Ele sabe realmente dos nossos sofrimentos. Ele sabe de quantos cabelos a gente tem na cabeça. Por isso a gente confia que aquilo que Deus permite que aconteça com a gente, Ele deixa acontecer porque Ele sabe que será melhor para nós. Ainda que seja o sofrimento. Difícil isso? É difícil. Eu acho. Deus me ama tanto que me permite que eu sofra. O nosso reflexo, né, é outro. Pô, se Deus me ama tanto, Ele deveria impedir o sofrimento, né? Impedir a perseguição, impedir a morte. Mas isso seria o melhor para a gente? Não é no sofrimento que a gente aprende a confiar mais em Deus? Não é no sofrimento que a gente amadurece? Não é no sofrimento que a gente cresce? Eu não estou aqui fazendo uma projética, né, para sofrer. Não é sobre isso. É sobre entender que Deus permite que muitas coisas aconteceram, irão acontecer, e todas essas coisas trabalham para o nosso bem. E que em determinados momentos, morrer pela fé vai ser muito melhor do que sair vivo e não ter tido a experiência de ser fiel até o fim. Você quer chegar diante de Deus como? Como aquele que se preservou para não ter dor de cabeça? Ou como aquele que foi fiel até o fim? Essa é a resposta que a gente precisa responder hoje. Porque no dia que nós no dia que nós tivermos essa consciência, não teremos medo do abandono de Deus. Porque Deus não abandona os seus. Amém? Amém? Eu vou ler, se você me permite, um pequeno trecho do livro O Médico de Almas. Eu queria ter botado na tela aqui, mas não vai precisar, não. É a crônica de número 106 na página... Isso aqui não é tipo... Livro dos Mormons ou alguma coisa do tipo, não, tá? Só uma leitura, quem sabe, pode acrescentar pra gente alguma coisa. Há um silêncio que grita mais alto do que qualquer discurso. Um silêncio que cobre a terra de vergonha. É o silêncio do mundo diante do sangue de cristãos que corre na Nigéria. O sangue tem voz. Mas poucos querem ouvir. Todos os dias, homens e mulheres e crianças são assassinados por professarem e crerem no nome de Cristo. São perseguidos, sequestrados, queimados vivos, apedrejados dentro das igrejas onde buscam refúgio. O país se tornou o epicentro moderno do martírio cristão. E o mundo, preguiçosamente distraído, olha para outro lado. Os relatórios falam por si. Desde 2009, mais de 50 mil cristãos foram mortos por militantes extremistas. Aldeias inteiras desapareceram. Mais de 18 mil igrejas foram destruídas. Crianças órfãos, mães desaparecidas, famílias que vivem fugindo. No primeiro semestre de 2025, mais de 7 mil cristãos foram assassinados em ataques jihadistas e quase 8 mil foram sequestrados. São números de uma guerra silenciosa, mas é uma guerra sem manchetes. Nenhum grande canal dedica horas de transmissão a esses mortos. Nenhuma celebridade chora por eles.
Nenhuma bandeira é projetada nos prédios de vidro do Ocidente. O sangue cristão, ao que parece, não rende audiência. Há uma covardia elegante nesse silêncio. O mundo que se orgulha de ser sensível à dor humana é o mesmo que se cala diante dos cristãos perseguidos. Talvez porque o cristianismo, para a elite secularizada, seja o símbolo do que deve ser superado. Não se trata de ignorância, mas de escolha. A dor que não combina com a ideologia dominante é silenciada. E assim, o sofrimento dos irmãos nigerianos se torna um eco distante, abafado por ruídos mais convenientes. Mas o sangue fala, sempre falou. Desde Abel, o sangue clama da terra, clama por justiça, clama por lembrança, clama para que o povo de Deus não se esqueça de que a cruz nunca foi enfeite de altar, mas instrumento de execução. O Evangelho nasce sob perseguição, cresceu em meio a lágrimas e floresceu entre mártires. E talvez esteja morrendo hoje, não nas fogueiras da Nigéria, mas nas igrejas confortáveis do Ocidente, onde se prega um Cristo sem feridas e um reino sem cruz. O martírio nunca foi derrota, foi semente. Os primeiros cristãos sabiam disso. Quando Roma queimava os seus corpos, a fé se espalhava como fogo no vento. Inácio de Antioquia, conduzido para o martírio, escrevia aos irmãos dizendo: sou trigo de Deus, e pelos dentes das feras serei moído para me tornar pão puro de Cristo. O sangue para eles era liturgia, era confissão máxima. Jesus vale mais que a própria vida, e cada gota derramada se tornava oração. Na Nigéria, essa mesma liturgia continua. Aldeias são invadidas de madrugada, homens armados queimam casas, sequestram mulheres, executam pastores diante dos seus rebanhos, e ainda assim há quem resista, há quem continue a cantar, há quem levante igrejas sobre as cinzas. Esses cristãos não têm microfones, mas têm fé. Não escreveram livros, mas escrevem com lágrimas. São mártires modernos de um cristianismo que o mundo finge não ver. Enquanto isso, nós que vivemos em segurança, corremos o risco de profanar o Evangelho com nossa leveza. Falamos de bênção, mas não de entrega, de milagres, mas não de renúncia. Pregamos um Cristo que satisfaz vontades, não um Cristo que chama à cruz. Nosso Evangelho é confortável, sorridente, terapêutico, um Evangelho que faz bem ao ego e à alma. Esquecemos que Jesus prometeu não facilidade, mas perseguição. Se me perseguiram, também vos perseguirão. A promessa é antiga, mas poucos a levam a sério. Os mártires da Nigéria não têm tempo para teologias de prosperidade. Eles sabem que seguir Cristo é muitas vezes assinar a própria sentença de morte. E ainda assim, segue. O que explica essa coragem? Talvez seja o que os antigos chamavam de amor até o fim. O mesmo amor que levou Estevão a olhar para o céu enquanto pedras lhe quebravam o corpo. O mesmo amor que fez Policarpo, já idoso, não se acovardar diante da fogueira. O que aconteceu com a fé? Em que momento trocamos o altar pela vitrine? Quando foi que o cristianismo deixou de ser confissão para se tornar espetáculo? O silêncio diante do martírio alheio revela o que nos tornamos. Cristãos sem cruz, sem lágrimas, sem coragem. Queremos a glória, mas tememos o custo. Queremos o reino, mas não queremos o rei que foi crucificado. Há algo de profético na dor da Nigéria. Ela nos recorda que a fé verdadeira ainda é perigosa, que confessar Jesus ainda provoca ódio, que a Igreja de Cristo, mesmo cercada, continua viva, e que o sangue dos mártires é como vinho, que alimenta a comunhão dos santos. Eles morrem, mas nós somos lembrados do que significa viver.
Se há algum bem nisso, que seja pela misericórdia de Deus, reacender em nós a chama que o conforto apagou, fazer-nos lembrar de que ser cristão é mais que frequentar cultos e repetir versículos, é resistir ao mal, mesmo quando custa caro, é amar quando o mundo odeia, é falar quando o silêncio é mais seguro. A perseguição na Nigéria não é um caso isolado, é um aviso. O que hoje se levanta lá pode amanhã se erguer aqui com outras formas, outras armas, mas o mesmo espírito. A hostilidade contra a fé está crescendo, e quando vier, não pedirá identidade, mas fidelidade. Seremos chamados a escolher, e talvez também sejamos perseguidos por causa da verdade. A Escritura nunca prometeu um caminho fácil. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. As balas e as lâminas são apenas instrumentos. O verdadeiro inimigo é espiritual. A guerra na Nigéria é o espelho de uma batalha invisível que atravessa séculos e que o campo dessa batalha é o coração humano. Por isso, precisamos nos preparar, não com ódio, mas com fé, não com armas, mas com joelhos, não com vingança, mas com esperança, pois a vitória do cristão nunca foi imposta pela força, sempre foi conquistada pelo amor. O mártir vence quando não desiste de crer, mesmo quando morre. O sangue dos santos é o protesto mais puro contra o mal, porque ele declara que há algo mais forte que a morte, a verdade. E é essa verdade que o mundo teme, porque ela não pode ser silenciada, nem destruída. Ela sobrevive nos desertos, nas prisões, nas aldeias queimadas e também nas almas que em silêncio perecem firmes. Sim, perseguições maiores virão, não apenas na África, mas em todo lugar onde o Evangelho contrariar os deuses modernos. O cristão será chamado de intolerante, retrógrado, fanático, e muitos recuarão, mas aqueles que permanecerem fiéis brilharão como tochas na noite, porque o martírio, ainda que pareça derrota, é a mais luminosa das vitórias. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos o que nos sustenta. O mesmo Cristo que caminhou até o Gólgota caminha agora entre os escombros da Nigéria, recolhendo o sangue dos seus filhos, como quem recolhe joias. Ele não esquece nenhum nome, nenhuma lágrima, nenhum gemido. E no dia em que a justiça for revelada, os mártires cantarão mais alto do que os reis. Por enquanto, cabe a nós não esquecer, falar, interceder, apoiar, denunciar e, acima de tudo, viver um cristianismo digno dos que morreram por ele. Porque a fé não resiste à vergonha e resistirá ao fogo. A Igreja de Cristo nasceu sobre o peso da cruz e talvez seja o mesmo peso que ela renascerá. Que o sangue dos irmãos nigerianos se torne em nós um chamado à coragem. A coragem de crer até o fim, mesmo quando o mundo se cala. O sangue deles é o nosso espelho. E cada gota derramada na terra da Nigéria nos pergunta: ainda somos o povo da cruz? Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, clamamos, Pai, a Tua misericórdia. Temos tantas oportunidades, Pai. Somos tão abençoados, Deus. Que o Senhor nos ajude realmente a entender, Pai, que Teu Evangelho é um presente, graça pura. É o Teu amor derramado na vida de pessoas que são indignas, Pai. Acho que o Senhor, através da morte do Teu Filho, decidiu, Pai, que valia a pena. Que nós, Pai, como igreja, possamos realmente compreender o valor do Teu reino, Pai.
o valor da salvação, o valor da graça, o valor do sacrifício feito por Jesus naquela cruz por nós, Pai. E que isso seja poderoso em nossas vidas, Pai. E que isso seja o que de mais precioso possamos experimentar, Pai. A ponto de abdicarmos do nosso bem-estar, a ponto de abdicarmos, Pai, da nossa própria vida em prol do Teu reino de amor, Pai. Fortaleça-nos, Deus, através do Teu Espírito Santo. Aguça, Pai, a nossa alma para a Tua vontade e que realmente venhamos a entender, Pai, a beleza do Teu Evangelho, Pai, para que possamos viver uma vida fiel, digna do nome de Cristo, Deus. Tenha misericórdia dos nossos irmãos, Pai, que estão sendo perseguidos nessa hora, que estão morrendo, Pai, que estão perecendo por causa do Teu reino, e que se há algo de bom nisso, Pai, que através da Tua misericórdia realmente nos dê a compreensão exata de que ainda vale a pena, Pai, morrer por Ti, Pai. E que as nossas vidas sejam entregues ao Teu altar, Pai, no Teu altar, com um cheiro suave a Ti, Pai. Encha-nos de coragem, de ousadia, para que o Teu Evangelho continue sendo pregado, Pai, até a vinda do Teu Filho. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.